Queridos irmãos e irmãos, que as rosas floresçam em vossa cruz. Vossa também. Aqui também vou fazer uma modificação em relação à palestra original, porque quando eu fiz a palestra, eu peguei esses 3 assuntos e coloquei numa palestra só, e é um assunto tão vasto que deu mais ou menos uns 100 e poucos slides, aí 100 e poucos slides a gente tinha terminado às 11 da noite. Então, eu quebrei a palestra em 2, porque o assunto é muito bonito, tem muita coisa na literatura Rosa Cruz, né? Então hoje nós vamos falar a primeira parte, que é o conceito prático de reino, o que é o reino, né? E o que é o conceito prático do reino dos homens, tá? Reino de Deus, reino dos céus e a correlação entre eles, a gente vai fazer na próxima palestra, ok? Vai ficar muito pesado. Bom, o conceito de reino no esoterismo da filosofia Rosa Cruz, ele principia com justamente o que chama-se de reino de vida, né? Ou reino de onda de vida. E aí tudo começa com o reino da onda de vida mineral, né? Que é o reino mais inferior que temos hoje, evoluindo nesse grande esquema de evolução, ou o reino mineral. Eu vou aproveitar e vou mostrar aqui uma correlação entre reino e a cruz, que daí a gente já mata 2 coelhos. Matar 2 coelhos é esquisito, né? A gente resolve 2 problemas ao mesmo tempo, ou seja, dão duas transferências de conhecimento bem legal nos 2 tempos, tá? Primeiro, justamente é o seguinte, né? O reino mineral ele só possui corpo denso, né? Então, todas as tentativas que são feitas pela ciência física de dizer que reino sente, que mineral sente, mineral cresce, mineral, só falta falar mineral pensa, né? Na verdade é para gerar paper para ganhar investimentos, para ganhar pesquisas, etc. Tem cada coisa que você imagina, tá? Nós sabemos que o mineral atualmente ele só tem um corpo denso, né? E ele não possui um corpo vital individual. Então o corpo vital, o corpo de desejos, a mente da onda de vida mineral está envolvida hoje, está sendo, vamos dizer, praticada pelo planeta. Porque está envolvido pelos corpos planetários, né? Porque a nossa querida Terra, que é nosso ponto de evolução, também tem um corpo denso, um corpo vital, um corpo de desejos e uma mente, tá? Ele substitui quando a onda de vida não tem. Tem esse caso aqui, certo? Bom, minerais são esses daqui, né? Eu botei a tabela periódica aqui, que são aqueles minerais que hoje nós conhecemos. Existem muitos outros que nós ainda não temos conhecimento, graças a Deus, né? Porque os poucos que nós já temos, muita coisa a gente já fez errado com eles, né? Certo? E tem alguns, inclusive, aqui, que vocês acho que sabem, se lembram da escola, que eles, na verdade, eles não foram vistos, né? Eles foram estudados de maneira direta, através de radiação de frequência, de espectrômetro de massa, etc. E aí botaram um monte de nome deles aqui, que são os famosos desconhecidos aí, que a ciência aposta que são grandes fontes de revolução à frente, não é? Tanto em relação a energia, como a coisas novas, etc. Muita coisa sendo feita nesse sentido. Bom, já o reino de onda de vida vegetal, que é conhecido como reino vegetal, ele é mais evoluído, logicamente, do que o reino da onda de vida mineral. E aí eu começo a fazer a correlação desse reino com a cruz, né? Que é o símbolo maior da evolução do ser humano nesse atual momento do nosso esquema de evolução. No reino da onda de vida vegetal, a representação dele no símbolo da cruz é esse madeiro inferior dele, né? Então, o madeiro inferior da cruz representa a onda de vida vegetal, ok? Raiz do solo químico mineral, e o espírito grupo do reino da onda de vida vegetal, ou do reino vegetal, eles estão no centro da Terra, né? Quem é o espírito do grupo dos vegetais? Os anjos. Os anjos. Então é a onda de vida arcangélica. Ou se vocês quiserem colocar na mesma terminologia, um reino angélico, desculpa. Um reino angélico, tá? Então, o reino angélico formado pelos anjos, entre as inúmeras funções desses seres, uma das funções é ser espírito grupo. Isso quer dizer o seguinte, nem todo anjo é espírito grupo dos vegetais, mas todo espírito grupo dos vegetais, todos eles são anjos, tá? Porque os anjos têm muitas atividades, igual nós aqui, tá? Eles trabalham pra caramba, muito mais do que nós, inclusive. Então não fica pensando que, todos os anjos são espírito grupo. Não, tem uma porção de anjos que são espírito grupo, como tem outra porção de anjos que são espíritos mensageiros, outros anjos são os
que ajudam a nós nascermos, e assim vai. Atividades são iguais às nossas aqui, iguais às nossas profissões, não é verdade? Tá? Isso é interessante. Então eles estão lá no centro da Terra e quando executam a função do espírito grupo, os raios da sua energia para envolver todo o tipo de espécie vegetal que vocês possam conhecer, aqueles que nós não conhecemos e aqueles que a ciência estão para conhecer ainda. Todos eles, no menor que seja, é de um espírito grupo vegetal de um anjo. É a função de desenvolvimento dessa onda de vida. Então, a partir do centro da Terra, eles envolvem os seus seres, aos quais ele tem responsabilidade para evoluir, através desses raios que partem do centro, vão à periferia e voltam para o centro, ok? Então, fluem para tudo outra direção, tá? Como eles veem como eles partem do centro, né? Então, a direção deles é da raiz da espécie vegetal até a cova aqui e depois continua, ok? Essa é a maneira com qual os anjos orientam e ajudam a onda de vida vegetal a evoluir, ok? Bom, a outra onda de vida subsequente é a onda de vida animal, ou reino da onda de vida animal, ok? Na cruz, ela é representada justamente pelo madeirinho horizontal, tá? Que representa o reino animal, madeirinho horizontal. Daí, a coluna vertical dos animais serem horizontal, né? Por quê? Porque a corrente dos espíritos grupos da onda de vida animal, eles circulam a Terra. Quem são os espíritos grupos da onda de vida animal? Os arcanjos, certo? Então, os arcanjos, ou, se quiser usar a metodologia, o reino arcangélico, formado pelos arcanjos, dentre as suas inúmeras funções, uma delas é ser espíritos grupos dos animais. Da mesma maneira, todo arcanjo não é espírito grupo dos animais, mas todo espírito grupo dos animais é um arcanjo, ok? Porque os arcanjos também, tais como nós, tais como os anjos, tais como qualquer outro ser, exercem várias funções, né? Então não é todos eles são, não é, né? Então, só que enquanto eles são espíritos do grupo dos animais, eles geram o fluxo de energia deles numa direção horizontal ou paralela à superfície da Terra, de maneira que com isso eles conseguem ajudar a evoluir e controlar as suas espécies animais, ok? Todas que você conhece, todas aquelas que você não conhece e todas aquelas que os cientistas ainda estão por conhecer, ok? Bom, aí vem logicamente a nossa onda de vida, que é a onda de vida humana, que é o reino humano, certo? O reino humano, ele é representado na cruz por esse madeirinho aqui, ó, superior, tá? O ser humano, se vocês forem ver, ele é uma planta invertida. E isso é interessante a gente ter essa noção, porque é daqui que saem umas dicas ou umas lições muito interessantes do porquê que a gente se espelha muito no reino vegetal para adquirir algumas coisas que as plantas, os vegetais têm por serem orientados pelos anjos, né? Então, como planta invertida, olha que interessante. A planta alimenta através de suas raízes, né? E vai para cima, certo? O ser humano alimenta através de sua cabeça e vai para baixo, certo? Contrário. As plantas são sustentadas por correntes espirituais dos espíritos grupos que partem da raiz para cima. Lembra que eu falei, né? Sai do centro da Terra e vai para a copa d'água. O ser humano não. A maior influência espiritual hoje provém do Sol, certo? De cima para baixo, né? Os raios solares, eles partem de cima para baixo. Chega aqui no baço, faz a transformação de fluido vital. A gente recebe de cima para baixo. As plantas de baixo para cima. Então, invertido. A planta, ela inala o venenoso dióxido de carbono e exala oxigênio. O ser humano, ele exala o venenoso dióxido de carbono e inala oxigênio, né? Então, você vê que interessante essa comparação, né? Por isso que a simbologia muito forte, que o estudante Rosa Cruz deve ter, como motivação ou como inspiração para conseguir uma qualidade muito interessante, que é a pureza, é vista das plantas, né? Aí está um dos motivos da gente se concentrar numa rosa branca, que é uma flor, que é um vegetal, que é puro, né?
Aí está o símbolo maravilhoso do cálice sagrado, quando você entende que o cálice sagrado nada mais é do que o receptáculo da planta, onde há a fecundação da planta sem paixão nenhuma, toda pureza. Então essa simbologia é muito forte e é motivo de meditação para qualquer estudante da Rosa Cruz que queira aí alçar seus voos espirituais utilizando o método Rosa Cruz. Bom, agora vamos entrar no conceito do reino dos homens, que não tem nada a ver com o reino humano. Certo? Reino humano é uma coisa, reino dos homens é outra. Inclusive, reino dos homens, o homens aí, está no sentido antropológico, porque as mulheres também estão no meio, tá? Não é reino dos homens e reino das mulheres, né? Então é reino dos homens, onde o nome homens está no sentido antropológico. Vocês sabem que no sentido antropológico, homem significa raça humana, tá? Então, vamos ver o que é. Para a gente entender o que é o conceito dos homens, a gente tem que entender alguma coisinha do esquema da evolução, tá? Mas antes de entrar, eu queria perguntar para vocês: quando nasceu o reino dos homens? Em que momento nasceu? Tem vários momentos, né? Pode ter nascido lá no início da esquema de evolução, pode ter nascido quando você nasceu. Cada um de nós, quando nascemos, o reino dos homens, né? Pode ter nascido quando alguém falou que era para nascer, né? Quando vocês acham que nasceu o reino dos homens? Ele existe desde sempre ou não existe desde sempre? O conceito de corpo? No conceito do corpo? De corpo? De corpo? É no conceito do corpo, homem? Não, conceito de reino. O que é o reino dos homens? Acho que é melhor essa pergunta primeiro, né? O que é o reino dos homens? É uma boa pergunta. O que é o reino dos homens? Todo o esquema de evolução, junto com outras ondas. Todo o esquema de evolução, junto com as outras ondas, é o reino dos homens. Eu acho que eu lembro no período de São Tá, mas o que é o reino dos homens, então? Antes de a gente perguntar... Não seria tudo aquilo que a gente passou a representar ou nomear desde que a gente recebeu a mente? A gente passou então a observar as coisas que estão ao exterior e nomear e dar sentido. Pode ser por aí também, Tá. Pode ser por aí. Tá. Certo? Pode ser por aí. O que mais? Mas o momento combinante seria o momento da queda, né, Carlos? Da queda? Então, quando a gente levou o tombo, a gente falou... Despertar da consciência. Aí os homens. Não, a consciência veio antes. A consciência vem antes. Consciência... É interessante saber o que é o reino dos homens, né? É uma coisa interessante, porque esse palavreado reino dos homens está na Bíblia, tudo quanto é canto lá na Bíblia, né? A filosofia Rosa Cruz tem vários livros, o reino dos homens, né? Ele está no caminho da evolução. Não sei, então, isso a gente vai descobrir aqui, tá? Eu Isso que nós vamos descobrir. Também é o reino dos homens, mesmo caminho. De qualquer maneira é o seguinte, o reino dos homens, vamos botar na cabeça aqui, o reino dos homens não nasceu no início do esquema de evolução, então não nasceu por Saturno. Vamos botar isso, tá? Fato. Certo? Outra coisa interessante, para muita gente o reino dos homens ainda não nasceu. Porque se você não tem consciência de outro reino, senão o reino que você está, o reino que você está é tudo. Não é verdade? Mas se você consegue separar o que é reino dos homens, é sinal que você sabe que existe outros reinos. Não é verdade? E não é o reino da Inglaterra, o reino da Holanda, o reino do Japão, não é esse reino. Certo? Tá? Interessante, né? Então, o conceito de reino é o quê? É um conjunto de seres com as suas coisas, das quais essas coisas, esse conjunto de seres, acha que é dele. Certo? Reino da onda de vida vegetal. São seres que têm uma certa característica, não é? Conjunta, então uma onda conjunta, que tem um mesmo padrão de evolução, né? E que eles acham que entre eles lá é meio parecido, né? Uma samambaia olha para uma venca e fala, você é parecida comigo, então você não morreu, certo? Mas uma samambaia não pode olhar para um cachorro e falar, não dá para ser igual a você, entendeu? Então, o conceito de reino é isso, tá? É um conjunto de coisas. Então vamos mergulhar um pouco aqui nessa parte, que eu acho que vai ficar legal. Bom, primeira coisa eu desenhei aqui, ó, o que a gente chama de fio de Ariadne, tá? Que o fio de Ariadne, ele é uma simbologia
do caminho da nossa evolução. Para onde é que eu caminho? Para onde eu estou indo? Né? Estou indo para lá. Tá, mas quem me orienta? Então, quem nos orienta simbolicamente chama-se fio de Ariadne, que vem lá da metodologia, tem um estudo lá atrás sobre isso, tá? Minotauro, aquelas coisas lá que enquanto interessa. Mas é importante, é só notar o seguinte. Então vamos ver no caminho da evolução como é que se deu os pontos principais até nós chegarmos e declararmos que o reino dos homens está inaugurado. Para alguns que achavam que o reino dos homens não estava inaugurado. Como eu falei, muitos ainda não acham que está, né? Então vamos lá. Então, primeiro de tudo, vamos lá na época hiperbórea, a primeira época aqui no período terrestre, né? E no qual a gente possuía somente um corpo vital e um corpo denso, né? Se eu quiser fazer a correlação com uma cruz, a cruz que eu era simbolizado enquanto um ser vivendo na época hiperbórea, né? Era um reino vegetal. Por quê? Porque eu tinha os mesmos corpos que hoje tem no reino vegetal. Nós não éramos vegetais, nós éramos análogos pelo fato de ter os corpos iguais aos vegetais de hoje, ok? E se eu fosse fazer uma representação de cruz, eu era representada por uma coluna reta, um pilar, como é hoje a onda de vida vegetal que nós temos aqui, tá? Um pilar, coluna. Aí caminhamos, andamos, desenvolvemos, aprendemos não sei o quê, e entramos na época lemúrica, segunda época do período terrestre. Nessa época, nós já tínhamos 3 corpos: o corpo vital, o corpo denso e o corpo de desejos. Quer dizer, nós já tínhamos ganhado o átomo semente desses 3 corpos. Nós já estávamos aprendendo a construir esses corpos, ou seja, a angariar material do mundo do desejo e do mundo físico para construir uns pedaços desses corpos, uns recipientes ainda, ok? Analogamente, se a gente comparar com o que nós temos hoje, nós éramos análogos ao reino animal, né? Porque o reino animal hoje só tem esses 3 corpos, ok? E se eu fosse representar uma cruz, eu representaria com a famosa cruz cobiça, ou cruz tal, né? Porque eu tinha as componentes vegetais e a componente animal. Já? Depois caminhamos, andamos, então nós chegamos na época Atlante, terceira época do período terrestre. Nessa época Atlante, eu ganhei de graça, certo? E foi de graça mesmo, porque mérito não tinha nenhum, certo? Ok? O veículo que nós conhecemos hoje como mente, veículo mental. Sempre eu falo aqui, mente não é corpo, mente é veículo. Tem várias escolinhas aí que falam que mente é corpo, tá? Mente ainda não é corpo. Mente é um veículo, tanto é que é uma nuvem. Se fosse corpo, ficava lá na frente já, tá? Então aí, com isso, nós tínhamos 3 corpos e um veículo, né? Corpo vital, corpo denso, corpo desejo e mente. Todos eles ganham de graça, ok? Análogos, logicamente, a quem? Ao reino humano atual, certo? Mas com uma consciência na época Atlante ainda de sono com sonhos. Então aqui eu já tinha os 3 corpos e o veículo, só que aí a minha consciência era sono com sonhos, ok? Para cá e para cá era trânsito, era sono sem sonhos e trânsito profundo, que já é sono com sonhos. Bom, representando a cruz, eu tinha ali a famosa cruz latina, ou cruz em missa, né, com os braços desiguais, ok? Por quê? Porque a minha parte humana ainda não está totalmente desenvolvida, né? Ok? E só estará quando a mente se transformar no corpo. Aí andamos, caminhamos, não sei o que, e chegamos aí na terceira parte da época Atlante. Tá? Não mudei de época ainda, certo? Na terceira parte da época Atlante, eu tinha os 3 corpos e a mente, né? Reino humano, só que agora a minha consciência começou a ser tida como consciência de vigília, que é aquela que eu tenho hoje. Só que lá muito mais incipiente do que hoje. Hoje uma consciência de vigília é total, lá é extremamente parcial. Se eu fosse representar com uma cruz, aí começa a apresentação da cruz com a rosa no centro, tá? A rosa branca no centro, né? Que é a famosa cruz em missa com os braços desiguais e uma rosa branca no centro dizendo o seguinte: pronto, agora você está pronto para pegar a rédea da sua evolução, né? Certo? Conhecido como queda, né? Onde nós começamos a tomar conta da nossa evolução.
Ou, simbolicamente, no sétimo dia de criação, quando Deus, nosso Criador, descansou. Né? Deixando para a gente a diretriz aqui. Okay? Então, chegamos até aqui. Bom, ainda não nasceu o reino dos homens, né? Para nascer o reino dos homens, nós vamos agora conversar sobre movimentos da Terra. Olha onde vai entrar. Vai entrar um pouquinho de astronomia, bem básica, tá? Então, os movimentos da Terra são vários. Os mais conhecidos, rotação e translação. Só para a gente relembrar, se o pessoal, muita gente já sabe o que é, mas é para você lembrar, né? Aqui tem um filminho bonitinho que fala o que são esses dois movimentos, tá? A Terra roda em torno de si própria na direção do oeste para leste. Este movimento é designado por movimento de rotação. Uma rotação completa sobre o seu eixo demora cerca de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, determinando assim a sucessão dos dias e das noites. Enquanto gira sobre si mesma, a Terra gira também em torno do Sol a uma velocidade orbital média de 30 km por segundo, definindo uma trajetória elíptica ao longo de 930 milhões de quilómetros. O Sol oculta um dos focos dessa elipse, estando a uma distância média da Terra de cerca de 149 milhões e meio de quilómetros. Este movimento é designado por movimento de translação, demorando uma volta completa 365 dias, 48 minutos e 46 segundos, determinando assim a sucessão dos anos. Bonito, né? Então, esses são os dois movimentos que todo mundo conhece de rotação. O movimento de rotação da Terra é o que nos dá o tempo que nós estamos aqui encarnados, né? Então, se você tem 50 anos, o que quer dizer em relação à rotação da Terra? Rotação? Já é fácil, né? 365 vezes 50. Tá? Então, quer dizer que a Terra já rotacionou 365 dias, vai lá tantas horas, não sei o que, não sei o que, multiplicado por quantidade de anos. Foi isso. Translação é fácil, né? Você tem 50 anos, quantas vezes a Terra já girou em torno do Sol? 50 anos, 50 vezes, concorda? Então, a rotação, ela te dá a noção do seu dia a dia, não é? Do que você está fazendo aqui na Terra, a rotação. Então, ela te dá a chance diária de você entender o que está fazendo aqui. E a grande chance de você sempre corrigir no outro dia as besteiras que você fez no dia anterior. Essa é a rotação. A translação, ela te dá os famosos períodos setenários de alteração da sua tabela de valores de encarnação. A cada 7 anos, a partir dos 21 anos, nós deveríamos estar fazendo uma reavaliação das nossas tabelas de valores se nós realmente quisermos se desenvolver espiritualmente. E quem nos dá esse passo de 7 em 7 é a translação. Ok? A translação também te dá as grandes oportunidades de evolução acelerada cada vez que você passa pelos equinócios e pelos solstícios. Nós vamos ver na frente. Vai? Então, rotação e translação são os dois movimentos da Terra que permitem a gente começar a entender o que é o reino dos homens. Mas não para aí. Né? Existe um outro movimento que ele vai se originar a partir das explicações que eu vou dar aqui. Então, aqui que nós temos aqui, ó. Aqui nós temos a Terra, o platô da Terra, aqui está o Equador, e aqui eu estou mostrando nessa figurinha que o Sol ele não nasce no mesmo lugar ao longo do ano, tá vendo? 20 de março ele nasce aqui, 20 de junho ele nasce aqui, tá vendo? 22 de setembro ele nasce aqui, em dezembro ele vai nascer aqui, tá vendo? Então ele fica fazendo essa brincadeirinha aqui, ó. Sabia disso? Se vocês quiserem fazer um teste, faça um teste legal. Pega um lugar na sua casa, no apartamento onde vocês estão, se volta para o leste, né? E pega dia 20 de março e faz uma marquinha no patamarzinho assim, vocês vão ver, o Sol nasce aqui. No 20 de junho vocês vão ver que o Sol vai nascer para cá, o 20 vai nascer para lá. Então ele vai ficar brincando para lá e para cá, para lá e para cá. Ok? Isso é importante a gente perceber a partir da Terra, porque isso vai nos orientar como é que funciona o outro movimento que eu vou mostrar na frente, que é o movimento principal pelo qual o reino dos homens começou a ser percebido, tá? E tem uma outra figura lá de Porto Alegre que é interessante. A pessoa fez esses mesmos testes, só que ele fez no prédio onde ele mora, ele viu que em junho o Sol nascia aqui, tá vendo? Tá vendo?
Aí ele fez a mesma medida em agosto, olha o sol que está nascendo aqui. Em junho nasceu aqui, em agosto está nascendo aqui, certo? Aqui tem 1.2, né? Porque o sol vai vir para cá, entendeu? Legal? Chegou em outubro, olha onde o sol está nascendo. Ó, em junho nasceu aqui, em agosto nasceu aqui no meio, né? E aqui em outubro nasceu além, você vai bem para cá, tá vendo? Aí chegou em dezembro, né? Então número 2, tá vendo? Nasceu mais para cá ainda, né? Então ele veio daqui para cá, tá vendo? Número 2 aqui, né? Aí chegou, em março, ó, voltou para o 2, tá vendo? Então voltou a nascer para cá. Aí, logicamente, em junho vai nascer no 1, depois em agosto ele vai ficar fazendo essa volta para cá. Essa experiência que a pessoa fez lá para esse desenho aqui bater com aquela figura. Então o Sol, ele não, o leste não é sempre no mesmo lugar.